Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui no evento. Como foi apresentado, meu nome é Rafael, eu atualmente trabalho na Globo.com mais voltado para a segurança das aplicações que a gente produz, dos nossos produtos. E hoje eu queria apresentar para vocês uma das ferramentas que a gente lá no time de segurança está desenvolvendo, é um projeto que está nascendo, mas ao mesmo tempo a gente já está nascendo ele de uma forma open source para todo mundo poder usar e compartilhar e contribuir. Aqui é a agenda um pouquinho, né? Eu pretendo mostrar um pouquinho sobre as nossas motivações, como é que se deu o planejamento desse projeto. Eu programei fazer uma demonstração, mas por conta do tempo eu fiz uma gravação aqui, deu fazendo a demonstração, para a gente não tomar muito tempo, e mostrar um pouquinho do que a gente já foi capaz para a gente colher de alguns resultados lá dentro da Globo.com e quais são os nossos próximos passos para frente. Como é que foi a nossa motivação, né? Vamos supor o seguinte cenário. Dentro da Globo.com, assim como em várias outras organizações, existem vários times de desenvolvedores, né? Então, vamos supor que cada um desses desenhos aí seja um time de desenvolvimento dentro da organização. Então, todos eles têm lá o seu repositório interno, onde eles fazem lá, eles desenvolvem, e eles mandam para esse repositório interno, eventualmente, seus pull requests, seus merge requests, para tentar fazer as suas melhorias ali, seguindo o seu CI comum. Todos esses seus times, eles são responsáveis em criar ali testes que são executados ali no CI de cada um desses projetos, para eventualmente ver se tem algum erro de compilação, ver a questão de lint, e eventualmente, como está mostrado aí, alguns times já usam ferramentas de segurança dentro desse CI. Então, para exemplificar, o primeiro e o último time aí estão usando já ferramentas de segurança. O primeiro é o Brakeman e o segundo é o GoSec. Que um é para fazer análise estática de código em Ruby e o outro para fazer análise estática de código em Golang. Então, uma vez que esses testes passaram dentro do CI deles, o que eles vão fazer? Eles vão usar o Tsuru, que é o nosso PAS lá que a gente usa para fazer o deploy das nossas aplicações, e isso tudo aí cai no nosso produto final, né, que chega ao usuário final e, eventualmente, também para o teste para as nossas ferramentas internas. Mas, e o time de segurança, né? O time de segurança entrou aonde aí? O time de segurança ele vai, eventualmente, depois desse deploy já ter sido feito, ele vai começar a tentar fazer análise de segurança nos produtos que já estão no ar e, eventualmente, que vão vir a estar no ar. Então, não sei se vocês repararam, esses dois caras aqui que não usam análise estática de segurança, que é o segundo e o terceiro, e se tiver algum código ali que o desenvolvedor não foi desatento e, eventualmente, deixou uma vulnerabilidade passar ali. Esse código já foi deployado e aí é onde pode acontecer as vulnerabilidades dos nossos produtos. Mas beleza, qual é a nossa realidade hoje? Lá dentro da Globo.com a gente tem alguns times de desenvolvimento. Na verdade, a gente tem vários times de desenvolvimento, a gente tem muito time de desenvolvedor. Muito, mas muito mesmo. E todos eles têm os seus repositórios internos, todos eles configuram ou não o seu CI, eventualmente já fazem os seus próprios testes. Todo mundo vai lá, faz esse deploy e, eventualmente, o produto está lá. Então, o time de segurança depois vai ter que correr atrás disso para fazer várias análises, correr atrás ali para tentar encontrar problemas de segurança que, eventualmente, foram desenvolvidos ali e passaram despercebido. Assim, vocês viram que isso pode ser que seja um problema, né? Não sei se vocês já se viram numa situação dessa, esse meme é até famoso. Eu trouxe até aqui só para a gente usa esse cara lá, deixa lá na nossa, só para exemplificar. E ele também é um dos nossos mascotes lá do time. Então, como é que a gente faz esse planejamento desse projeto? Essas fotos aí são alguns encontros que a gente tem regularmente lá na Globo.com, que a gente chama de Hack Day. Então, a gente viu onde a gente retira mais ou menos um dia e meio para a gente desenvolver alguns produtos novos, tentar colocar alguma ideia que a gente tem em mente lá. E a gente também come bastante, então, o que a gente fez nesse planejamento, né? Como é que seria o fluxo ideal para a gente fazer essa análise estática dos códigos dos desenvolvedores antes de fazer esse deploy? Os desenvolvedores eles vão continuar no fluxo deles, eles vão submeter lá os seus pull requests, os seus merge requests para colocar novos códigos ali dentro. Só que o nosso cenário ideal para a gente, o nosso fluxo ideal seria a gente colocar um cara ali no meio que faça todos esses testes de segurança durante o ciclo de desenvolvimento dos times de desenvolvimento. Então, seria alguma coisa ali que vai ser executado dentro do CI dos desenvolvedores, e eles eventualmente vão encontrar ou não vulnerabilidades ali dentro daquele código antes de fazer esse deploy para o Tsuru, por exemplo. Então,
esse seria mais ou menos o fluxo ideal que a gente imaginaria. Então, a partir do momento que essas vulnerabilidades são encontradas nesses 2 projetos, por exemplo, aqui, esses projetos, o Husky CI ele pode informar o time de segurança que houve algum problema de alguma vulnerabilidade no código ali, e, eventualmente, o time de segurança pode atuar junto aos times. Então, nesse segundo time de desenvolvimento aqui, vamos supor que eles encontraram esse problema, o CI dele ali falhou, eles não conseguiram fazer esse merge request, então eles vão lá correr atrás, descobrir onde é que foi essa falha e fazer essa correção. Então, eventualmente, eles vão corrigir esse código e vão, de fato, conseguir fazer o deploy. Mas pode acontecer também de alguns times de desenvolvimento não conseguirem ali ver uma forma de poder corrigir, evitar que aquele teste seja, que aqueles testes de segurança não travem o seu desenvolvimento. Então, o que a gente pode fazer? O Pandinha também é mais um dos nossos mascotes, então, só para representar ali o nosso time de segurança. O que pode acontecer? A gente pode alocar um analista de segurança para aquele time ali, só para tratar aquele problema, para ajudar na correção ali daquela vulnerabilidade, e, eventualmente, essa vulnerabilidade vai ser sanada e a gente consegue fazer, de fato, ali o deploy, e a gente tem o produto final ali da Globo.com. Mas tem mais coisas que a gente pode ver nesse nosso planejamento. Primeira pergunta que a gente pode fazer: quais são as linguagens que a gente utiliza dentro da Globo.com? Que é assim, a gente sabe que tem bastante linguagem. Então, se a gente fosse mapear ali, a gente usa bastante Golang, a gente também utiliza bastante Python, a gente tem projetos em Golang, a gente tem próprio votação, a gente tem sistemas muito importantes dentro da Globo.com que usam Golang, o Python, a gente também tem projetos open source como o Tumblr, que usa essa linguagem. A gente também tem o Ruby, que tem muitos projetos lá dentro. E a gente tem várias outras linguagens, então a gente não se limita a isso. Então, isso também passa a ser um desafio para a gente. Então, se fosse uma ou outra linguagem, mas assim, em organizações que são muito grandes, a gente tem muito time de desenvolvimento, isso pode ser comum, ser muitas linguagens. Então, a gente acaba voltando ali, né, naquele nosso meme. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode partir do primeiro princípio. Quais são as ferramentas assim, open source que existem para fazer análise estática de código para algumas linguagens? Assim? A gente sabe que existem 3 linguagens que já existem ferramentas bem solidificadas e que já fazem esses testes de segurança no CI. A gente tem o próprio GoSec, que é a ferramenta que faz para Golang. A gente tem o próprio Bandit, que faz análises estáticas de códigos em Python. A gente também tem outras ferramentas para Python, como o próprio Safety. Mas a gente começou partindo desse princípio, escolhendo essas 3, fechando com Ruby usando a ferramenta Brakeman, que ela é uma ferramenta também open source. Você também tem a versão Pro dela, mas o Brakeman Free já é bem interessante. Então, vamos partir desse princípio. Vamos primeiro analisar esses 3 tipos de linguagem. Então, vamos fazer o seguinte. Lembra daquele exemplo que eu coloquei, onde o time de desenvolvimento ele vai lá, desenvolve, faz aquele merge request dele, manda aquele cara lá, e vai ter ali um Husky na vida ali. Esse não é o logo oficial, tá? É só para exemplificar. E, eventualmente, esse teste vai ser falhado, vai ser impedido ali de fazer esse merge request. Mas como é que funciona, né, por trás do pano? Como é que foi nosso projeto, planejamento para a arquitetura dele? A gente vai usar, assim, 3 componentes, digamos assim. A gente, primeiro, pode usar uma API, que é uma API que a gente está escrevendo ali em Golang também. A gente vai usar um outro componente, que vai ser um Docker API, que vai ser um cara que vai disparar ali, eventualmente, vários containers para fazer testes de segurança, e a gente tem um banco que a gente utilizou o Mongo ali para guardar esses nossos resultados. Então, colocando aqui um exemplo, se o projeto estiver sendo executado por um time de desenvolvimento que seja uma Golang, o que vai acontecer? Ele vai continuar mandando aquele merge request para o repositório dele, e aí ele vai começar a fazer os testes a partir do Husky CI. E aí o cara colocaria ali um client no CI dele, onde vai ser baixado e vai ser executado ali para fazer esses testes de segurança. Então, seguindo esse fluxo, o Husky CI vai pegar aquilo ali e vai falar assim, beleza, recebi agora um request para fazer uma análise de segurança num código aqui que eu não sei que código é esse. Esse código é um Ruby, é um Go, é um Python? Não sei, o que primeiro a gente pode fazer? Primeira etapa que a gente faz, a gente vai subir um container para fazer ali uma análise para descobrir que linguagem é aquela ali. A gente também está usando mais uma ferramenta open source, que ela se chama Henry, para tentar entender ali que tipo de linguagem é aquela. Eventualmente, o Henry vai descobrir que aquela linguagem ali é uma linguagem Go. Se vocês repararem no GitHub, se vocês clicarem lá
para vocês verem que tipo de linguagem, ele mostra lá, esse projeto aqui é 80% Go, 20% Makefile, enfim. Esse é basicamente o que o Henry está fazendo, ele está identificando para a gente. Então, a partir do momento que ele descobriu que esse cara é um Go, ele vai voltar lá para o API e vai falar, pô, isso aqui é um Go, esse projeto que eu recebi aqui é um projeto em Go. A API vai lá e vai escrever isso no Mongo e vai falar assim, bom, já que eu descobri que isso é um projeto em Go, vamos disparar agora todos os nossos containers que estão associados a vários testes de segurança em Go. Inicialmente, a gente tem configurado o GoSec, mas se a gente amanhã surgir uma nova ferramenta em open source que faça também análise de segurança, ou o próprio GoSec seja descontinuado, a gente está montando a nossa arquitetura de forma que permita que módulos sejam criados ali para colocar outras ferramentas de segurança voltado para cada linguagem. Então, eventualmente, ali o GoSec vai descobrir uma vulnerabilidade, ele vai apontar, isso vai voltar para o RuskCI, e o RuskCI vai lá, vai escrever isso no Mongo mais uma vez, ele vai eventualmente falhar o CI do desenvolvedor. Ou seja, olha só, tem uma falha de segurança nesse código que você não pode fazer esse deploy antes de você corrigir. E o que a gente tem hoje? O time de segurança está sempre consultando esse banco para ver ali os dados das vulnerabilidades dos times de desenvolvimento. Mas, beleza, vamos supor agora que entrou um novo desenvolvedor, por exemplo, um próprio DevOps que entrou ali dentro do time e ele falou assim, não, vamos montar aqui o nosso projeto, agora vai ser híbrido, ele vai ser um projeto novo, vou botar um script aqui para automatizar, assim, nas melhores intenções, digamos assim. Então, agora o cara está adicionando um Python ali dentro do desenvolvimento dele, do código dele. Então, como é que o RuskCI vai entender isso? Vai seguir o mesmo fluxo, o desenvolvedor vai mandar aquele pull request ali para o repositório interno dele, e a primeira coisa que ele vai fazer é executar o Henry, que é o security test voltado para encontrar os códigos novos que estão sendo ali, vai identificar as linguagens que estão naqueles códigos novos. Então, ele eventualmente vai falar, pô, eu tenho agora um Golang e eu tenho um Python. Então, isso aí tem uma coisa nova. O que o RuskCI vai fazer? Pô, beleza, eu vou escrever isso no banco, essa informação de novo, e eu vou agora fazer o seguinte, o RuskCI está sendo desenvolvido para mandar esses requests de forma paralela. Ou seja, já que eu tenho agora duas linguagens, e eu sei que eu posso fazer teste de segurança tanto para uma quanto para outra, eu vou mandar de forma paralela para o Docker API, que ele abra ali os containers e executem. Por que isso? Porque vamos supor que sejam 5 linguagens, aí o CI, o cara inclui no CI o Rusk ali, e a gente não quer impedir que fique ali 10 minutos para terminar o teste de segurança em Go, depois mais 10 minutos para fazer em Python. Então, por isso que a gente está tentando montar dessa forma para mandar de forma paralela. Então, nesse exemplo aqui, vão subir containers para fazer testes de segurança em Golang e containers para fazer testes de segurança em Python, com essas ferramentas que a gente já citou. Então, vamos supor que agora o GoSec terminou primeiro. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é voltar e avisar lá o RuskAPI, ó, tá de boa, não tem nenhum problema de segurança aqui. Mas esse código em Python que você fez, depois que terminou o bench, isso aí me deu um problema. Ou seja, esse aqui é só um exemplo para mostrar que o Rusk ele não fica limitado a uma linguagem que esteja ali no seu repositório. Uma vez que ele dá um git clone ali no seu repositório, ele encontra várias outras linguagens, ele vai consultar quais são os testes de segurança que eu tenho, baseado nas ferramentas que estão configuradas que eu posso fazer aqui testes de segurança. E segue o fluxo. O time de segurança vai lá e consulta o MongoDB. Falando um pouquinho de escalabilidade, a gente também pensa bastante em construir uma ferramenta que permita você escalar, né? Porque no time lá da Globo.com e algumas outras organizações são muitos times, como eu mostrei ali no começo dos slides. Então, a gente está montando já a estrutura de forma com que o projeto seja escalável, né, nesse sentido. Então, você pode colocar ali, a gente pode usar o próprio Tsuru ali para fazer os nossos deploys, e ele é capaz de subir novas units ali, subir escalar, né, como está sendo exemplificado aí na figura. Mostrando um pouquinho sobre como é que é esse documento lá no nosso MongoDB. Esse documento é um exemplo é como se fosse um exemplo de uma análise ali de um repositório. Então, se vocês forem dar uma olhadinha ali, acredito que dê para ler, a gente tem ali um repositório. Esse repositório aqui é de uma análise que já terminou, tá? Então, ele eventualmente ele vai mostrar ali quais foram os containers da Docker API que foram executados para fazer a análise naquele código. Tem ali também uma branch, tá? Repository branch, tanto o repositório quanto a branch. E ali são os resultados. Os resultados estão escritos na variável esse output, e eles são retornados em JSON, e também isso é um pouco do desafio, porque, por exemplo,
Desculpa. Será que o GoalSec ele me dá um output com JSON? A gente tem que descobrir isso. Será que a ferramenta tal vai me dar esse output? Então, isso também é um dos nossos desafios para tentar padronizar isso. Nesse caso, tanto o Bandit, tanto o Henry quanto o GoalSec, eles retornam JSON. Então, isso é uma forma interessante para a gente fazer, para a gente parsear esse cara e, eventualmente, tratar esses dados depois. Então, é só um exemplo de como a gente guarda essas informações no Mongo. Agora, no CI, né? Como é que ficaria essa configuração do CI, do desenvolvedor? Isso aqui é um exemplo de um GitLab CI.yaml, que é onde o desenvolvedor, além dele colocar ali várias stages que ele já tem por padrão para testar lint, se compila, ele pode adicionar essas linhas aí, que vai fazer o seguinte: quando você lá no GitLab subir o seu container para fazer o CCI, vamos adicionar mais uma stage aqui que ele vai fazer o quê? Ele vai baixar o cliente do Husky, vai dar um chmod ali só para permitir a execução e ele vai eventualmente executar. Então, o desenvolvedor ele simplesmente pode abstrair tudo que está rolando ali por trás e fazer, eu programo aqui em Perl, qual é a análise estática em Perl, qual é a análise estática. Assim, o desenvolvedor pode abstrair isso e deixar essa responsabilidade para o Husky CI para analisar. E ele só precisa incluir isso no CI dele. Eu fiz um vídeo aqui para mostrar como é que ele funcionaria. Então, no vídeo, a parte da esquerda do terminal, vocês podem considerar que seria o nosso cliente do Husky, e na parte da direita seria os desenvolvedores ali mexendo no código deles. Tá? Então, vamos lá. Esse aqui é um repositório que eu criei público, somente para mostrar. Então, ele é um repositório público que ele é uma API em Go ali bem simples, só com health check, se vocês forem ver, ele é 100% Go. Então, o que acontece? O Husky CI, você tem que configurar ali algumas variáveis de ambiente para você definir para o cliente, para você mirar certo, digamos assim. É esse o repositório, é essa branch que você vai usar. Então, ali a gente está colocando ali 3 branches, 4 branches, só para testar. Então, a primeira análise estática que o Husky vai fazer vai ser na master. Então, é legal que o próprio GitLab CI, falando um pouquinho do GitLab, por exemplo, ele já tem várias variáveis de ambiente ali que você já pode usar, como, por exemplo, o nome da pessoa que está fazendo o commit. Então, assim, isso tudo são métricas também que a gente pode usar no Husky para tentar ali fazer essa análise de segurança. Então, ali o Husky CI ele foi executado, ele está dizendo que é aquele repositório naquela branch, e ali tem um request ID só para definir lá no Mongo que request ID, qual é o ID dessa análise. Então, eventualmente, ele precisa ali de um tempinho para poder subir os containers, identificar, ver se tem algum problema de segurança. E depois de um tempo, ele vai dizer para vocês, bom, esse projeto tem falhas de segurança ou não tem falhas de segurança. Ali é um output, tá? É um GoalSec, ele executou um GoalSec, ele não encontrou nenhum problema de segurança. E executando ali um echo $, vocês podem ver que o access status dele é 0, ou seja, executou com sucesso. Então, no outro lado agora, o time de desenvolvimento vai fazer uma nova feature, digamos assim. Aquilo ali é um código em Go, tá? É bem simples, então, o que a gente vai fazer? A gente pode incluir uma nova função ali que ele vai me retornar erro. Uma função simples que retorna erro. Só ele não retorna nada e ele vai ser chamado essa função ali dentro do código do desenvolvedor. Isso aí não vai ter nenhum impacto ali para a aplicação, mas só para mostrar que isso é um problema também de segurança, porque uma vez que você está criando funções que retornem erro, é importante que você trate os erros, né? Então, o próprio Go, ele permite que você declare uma variável com underline ali, voltando a um erro ali, por exemplo, mas isso, do ponto de vista de segurança, é ruim. Então, eventualmente, o time de segurança vai fazer esse commit lá no GitHub. Essa é uma nova branch que surgiu, é a new fit. E agora, o time que tiver já configurado o Husky, ele já vai fazer esses testes de segurança nesse novo código que está sendo submetido ali para aquela branch. Então, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai executar, só que agora, se vocês perceberem lá em cima, a branch é a new fit, e aquele ali é a URL do repositório que ele está fazendo. E assim, o que esse cliente faz, né? Esse cliente é uma forma do desenvolvedor de abstrair ali como é que ele tem que fazer esses requests, que ele simplesmente manda um request para a API do Husky, e ele fica fazendo ali como se fosse um worker, né? Ele assim, acabou o teste, acabou, agora acabou. Então, tá aqui os resultados, aí eventualmente vai mandar ali a saída para a gente. Então, com esse novo código aí,
quando ele vai mandar esse novo request, ele vai encontrar ali um problema de segurança. Então, vocês falam assim, ó, esse aqui é um problema de segurança do tipo low, com a confiança high, e isso aí é ruim, mas assim, a gente também não quer ser muito rigoroso. Uma vez que a ferramenta nos deu ali o output, que aquilo é de severidade baixa, a gente não vai travar o CI do desenvolvedor. Tanto é que o nosso eco dólar ali, ele está retornando 0. Então, ele não chegou a travar o CI do desenvolvedor, porque aquilo ali é uma vulnerabilidade do tipo low. Tá? Então, uma vez que o time de desenvolvimento viu aquele problema de segurança, ele vai lá, vai corrigir, vai tirar aquele código, vai propor uma nova mudança, mas aí entrou aquele caso daquele DevOps, né, não DevOps, de qualquer outro desenvolvedor ali que queira colocar mais um código de uma nova linguagem. Né? Então, agora ele está inserindo ali, se vocês forem ver, ele está inserindo um código em Python. Ou seja, esse código em Python, ele está colocando uma senha ali hard-codada, e, eventualmente, ele vai colocar ali também um comando exec, que é uma função que também tem problemas de segurança em Python. Então, o que acontece? Essa nova feature vai ser submetida para o GitHub, só para a gente ver como é que o Rusk CI vai se comportar quando uma nova linguagem aparece ali no código, naquele repositório. Então, aí é só o commit, a gente está fazendo esse push lá. E se vocês forem ver agora também no GitHub, existe ali uma nova branch, que é a new fit 2, e agora basta a gente configurar ali no lado da esquerda como é que fica ali, qual é a nova branch que vai ser apontado, e fazer os testes de novo. Eu estou fazendo tudo pelo terminal porque para montar uma infra a gente não quis expor muito como está lá dentro da Globo.com, a nossa infra para fazer isso, então a gente está fazendo tudo local. Eu subi aqui via Docker Compose ali os 3 componentes, então é só para fazer para exemplificação. Então, mais uma vez, agora a análise estática está sendo feita nessa nova branch, que é a new fit 2, e essa mensagem ele acontece de 20 em 20 segundos. Então, quando ele bate na API de 20 em 20 para ver se já acabou o teste de segurança. Então, esse aí é um código que a gente sabe que tem problema de segurança, e o Rusk CI, vamos ver o que ele vai falar. Ele vai dizer o seguinte, ele vai falar, ó, o GoSec está de boa, está tudo ok lá, tem um verdinho lá. Só que agora você está inserindo um código ali que tem problema, que tem a severidade média, que é em Python, e uma severidade baixa, que são senhas hard-codadas. Essa definição de severidade, que a gente está deixando a ferramenta mesmo ter essa decisão. Mas o que o Rusk toma de decisão ali é saber quando travar. A gente está tomando como partida agora travar se a severidade for média ou alta, com a confiança alta, para essas ferramentas que a gente está analisando. Então, esse aí é um exemplo de como é que falharia. Se a gente for ver ali o X-Status voltou 1, que a gente quer que falhe mesmo, e esse é como a gente tem em mente funcionando lá o Rusk CI. Um pouquinho dos resultados que a gente obteve, a gente está usando o Rusk CI inicialmente nos nossos projetos de segurança, a gente chama lá de subseg. Então, essas screenshots estão associadas com alguns problemas que a gente encontrou nos nossos projetos, mas a gente já está promovendo a ferramenta dentro da Globo.com e vários times a gente já tem em mente inserir esse Rusk CI em vários times lá dentro. Então, esse aqui é o output do container que executa o CI. Esse output é um output antigo do Rusk Client, mas ele mostra para a gente que naquele código ali ele travou, então não poderia passar aquele pull request. E esse aqui é um que passou, que ele retorna ali com um smile feliz que deu X-Status 0. Esse aqui são algumas dos nossos testes ali, para a gente acompanhar como é que rola o CI lá de um projeto. Então, eventualmente, ali, naquela segunda coluna à direita, é a coluna da stage do Rusk CI. Então, vocês podem perceber que, no primeiro momento lá, foi encontrada uma vulnerabilidade. Então, a gente teve que analisar aquele problema e fazer, mais uma vez, ali, a correção e para continuar mandando novos códigos ali. Aqui são alguns commits que a gente fez dentro do nosso time de segurança, fazendo essas correções. Então, esse aqui é um exemplo de uma chave que foi encontrada hard-codada. Então, o próprio Bandit já apontou isso. Então, isso aí foi um problema que a gente já meio que corrigiu.
Esse aqui é um outro problema que a gente encontrou no nosso código, que é um problema de SQL injection. Se vocês forem ver ali, a query ele está concatenando ali, o parâmetro chega e não tem nenhuma validação ali daquele campo field, então aquilo ali é um problema de segurança, então o Husky já apitou ali, então aquilo ali já é um problema. A gente já teve que remover aquele código e inserir um código novo em Go, que evite essa exposição de SQL injection. E tem também aqui uma falha de local file inclusion, que é quando uma pessoa pode mandar ali um payload malicioso para tentar abrir arquivos ali dentro do servidor que está sendo hospedado a aplicação. Tem um comentário ali, ó, vai filho, agora vai. Então, isso aí foi removido e... Então, quais são os próximos passos agora, né, do Husky CI? A gente abriu o código recentemente, tem 2 dias, a gente acabou de abrir, principalmente por conta do evento. Então, a gente gostaria de receber também o feedback da comunidade, todo mundo puder contribuir. Mas eu já gostaria de deixar aqui alguns próximos passos que a gente tem em mente de atacar, digamos assim. Então, o primeiro passo seria, quem desenvolve o Husky CI é o time de segurança. Então, eventualmente, a gente ainda não atacou a parte do front-end, que é ter ali uma interface gráfica. E como eu falei para vocês, o time de segurança hoje consulta esses resultados direto no Mongo. Então, seria muito interessante se a gente colocasse ali um front-end para poder a gente ter o quê? Métricas. Então, algumas métricas que a gente pode ter ali de interessante por exemplo, entrou um desenvolvedor novo na Globo.com ou numa organização e se a gente pegar ali aquelas variáveis de ambiente do GitLab CI, a gente consegue pegar o commit author, por exemplo, para descobrir quem é a pessoa que está commitando ali, e eventualmente aquela pessoa ali ainda não passou ainda por um treinamento de segurança e ela está fazendo muitos commits, muitos pull requests que estão sendo travados. Então, se a gente ter essa métrica, a gente como segurança, a gente pode sentar e dedicar ali um tempo nosso para poder fazer treinamento de segurança para aquela pessoa. Então, se o cara está sempre subindo código com falha de SQL injection, a gente pode separar ali os top 10 ali do pessoal que manda SQL injection, separa uma semana, vamos fazer treinamento aqui intensivo para sanitização de entrada, né? E, dependendo cada um caso. Esse front-end eventualmente consultaria esses dados lá da API e tanto o time de segurança quanto o time desenvolvedor pode acompanhar ali a qualidade do código dele, de como é que ele, mês passado a gente subiu nenhum código com vulnerabilidade. A gente pode até partir depois para um gamification ali, para a gente fazer, mas isso aí são projetos futuros. O segundo passo como é que a gente trata falso positivo, né? Então, se o cara colocou lá uma variável chamada password igual a qualquer outra coisa, que não seja uma senha, mas uma ferramenta nossa apontou que ele está hardcodando. Na verdade, ele não está hardcodando. A ferramenta só achou uma string password e apontou ali como problema. Então, a gente tem que pensar também como é que a gente faz para não travar o CI do desenvolvedor quando eles forem encontrados falsos positivos. Então, isso aí também pode ser desafiador, porque o CI não é algo iterativo, algo que o desenvolvedor possa marcar lá, não, isso aí é falso positivo, pode continuar, não, ele passa ou não passa. Então, isso também é algo que a gente pode pensar aí para frente, como é que a gente resolve esse problema. Atacar também outras linguagens, né? A gente tem aí Java, Scala, todas aquelas outras linguagens que eu citei que a gente também usa dentro da Globo.com e como é que a gente faz aí para a gente alcançar elas. Recentemente a gente recebeu os pull requests para o Node.js, para fazer testes de segurança em Node também, usando a ferramenta Retire.js, que faz uma validação ali de dependência. E assim, tem muitos mais, né? A gente está procurando organizar ali nossas atividades, as nossas tarefas através de issues. A gente já começou o projeto, como eu falei, com um projeto que para nascer já é open source. Então, fica o convite aí para quem se interessar e quiser participar também do projeto open source. Assim como vários outros projetos da Globo.com, a gente procura contribuir com a comunidade. E estou aberto a perguntas, se alguém tiver. Bem, temos um tempinho para perguntas. Enquanto a gente faz o refresh aqui nas participações online. Rubens Kiel, Nick BR. Como tem sido a experiência de vocês em os desenvolvedores entenderem o relatório de saída
das análises de código, que isso é algo que algumas organizações citam aí como um desafio. Legal. O que acontece? A gente faz essas análises e isso ele está sendo travado. Como eu citei, a gente está usando isso bastante inicialmente no time de segurança, então está tendo uma sensação muito legal porque a gente é de time de segurança, então isso está sendo muito bom. Mas a gente atua também dentro de outros times, dentro da Globo.com, desculpa. Então, por exemplo, a gente eventualmente teria um analista de segurança dentro do Cartola ou dentro do time de votação que eles já fazem essas análises e a gente tem produzido documentos para apontar ali, do ponto de vista de atacante, como ele exploraria aquela falha. Então, assim, a gente está tendo até um feedback legal e positivo e os desenvolvedores estão, de fato, corrigindo os problemas e sempre com acompanhamento nosso. Então, por enquanto, estamos nesse caminho. Mais algum comentário? Uma coisa online, Rubens? Rubens? Não? Pessoal, vamos agradecer então. Rafael, obrigado. Rafael. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal.